Olá a todos, sou professora Poliana, trabalho língua portuguesa e na videoaula de hoje falaremos um pouco sobre tipologias textuais. Em vídeos anteriores, trabalhei conceitos acerca de algumas tipologias, sendo elas a narrativa, a descritiva, a injuntiva, a prescritiva e a expositiva. Para finalizar, falaremos hoje um pouco acerca da tipologia argumentativa. Como venho explicando em aulas anteriores, os enunciados da língua se organizam de acordo com as intencionalidades do falante, sendo que as tipologias se agregam a tais finalidades. Quando eu quero, por exemplo, contar algo, utilizo a tipologia narrativa. Quando procuro aconselhar, o faço por meio da tipologia injuntiva. Se a intenção é descrever, utilizo a descritiva. Do mesmo modo, se a intenção é expor alguma informação, utilizo a tipologia expositiva. Mas, quando quero argumentar, persuadir ou manipular alguém, utilizo a tipologia argumentativa. A tipologia argumentativa, ela tem como foco a persuasão. Quando necessito convencer alguém de alguma coisa, geralmente eu faço por meio dessa tipologia. Por isso, ela é extremamente importante em todas as relações sociais, incluindo as relações da vida cotidiana, como também as relações da vida pública e do trabalho, uma vez que é por meio da tipologia argumentativa que eu consigo, que eu posso conseguir convencer o outro de algo que eu penso, que eu necessito convencer, que eu anseio que a outra pessoa entenda como eu entendo. Por isso, sempre que eu necessito convencer alguém de algo, eu utilizarei a tipologia argumentativa. Se sou um filho e pretendo convencer meu pai de algo, terei de utilizá-la. Mas se estou trabalhando e trabalho com vendas e preciso convencer alguém a comprar alguma coisa, eu também precisarei utilizá-la. Então, assim, no cotidiano, nas relações cotidianas, sejam elas, as mais variáveis, eu sempre precisarei utilizar a tipologia argumentativa para convencer alguém acerca de algo, de alguma coisa. Inclusive o texto que vocês escreveram no Enem para chegarem até a faculdade, vocês utilizaram essa tipologia argumentativa. O texto, a redação do Enem, ela é feita a partir dessa tipologia. Mas como utilizá-la? Como fazê-la? Como construir uma tipologia argumentativa, seja na escrita ou seja na fala? A tipologia argumentativa, ela sempre parte de uma tese, ou seja, um pressuposto com o qual eu tentarei defender uma opinião, uma visão de mundo que eu tenho. Então, suponhamos aqui acerca de uma questão polêmica, a questão da maioridade penal. Nós sabemos que no Brasil hoje, a lei ela afirma que uma pessoa só será maior e responderá como adulta a partir dos 18 anos. Suponhamos que eu não concorde com isso. Eu posso, então, levantar a tese de que uma pessoa já é maior, ela já tem condições de responder por um crime a partir dos 16 anos. Então, esse é o meu pressuposto inicial. Mas só isso não faz desse texto, enfim, dessa fala, desse enunciado, uma tipologia argumentativa. Porque a tipologia argumentativa, ela tem de sim ter um pressuposto, que é uma tese inicial, mas para que ela seja realmente argumentativa, ela tem que se sustentar por meio de argumentos. Então, são os argumentos que dão à tipologia argumentativa a cara de realmente argumentação. Os argumentos são o quê?
Os argumentos são sustentações à minha tese, ou seja, são modos e meios de eu comprovar que a minha tese tem lógica, que ela se sustenta. Então, há inúmeras formas de eu argumentar, de eu construir um argumento. Eu posso fazê-lo por meio de evidências, que seriam geralmente dados, né? Dados de pesquisa. Por exemplo, quando eu uso dados do IBGE, que comprovaram por meio de pesquisas e aí me entregam números, né? Comprovando algo, comprovando que aquilo que eu afirmo tem uma sustentação por meio de evidências científicas, de pesquisas. Então, o uso de dados, eles são também formas de argumentar. Eu posso utilizar argumentos por meio de referências históricas, né? Então, eu posso ir até coisas do passado e, por meio dessas referências históricas, alusões históricas, sustentar uma argumentação atual, uma coisa que eu quero defender. Eu posso usar argumentos de causa e consequência. Eu posso utilizar falas de autoridades, pesquisadores, né? Pessoas conhecidas na área, que lançaram livros, que fizeram pesquisas. E, por meio dessas falas de pessoas com autoridade no assunto também, argumentar. Eu posso utilizar comparações, quando eu comparo, por exemplo, um estado com outro, um país com outro. Eu posso utilizar exemplificações e também argumentar dessa forma. Então, há inúmeras formas de eu argumentar para sustentar uma tese inicial, uma opinião pessoal que eu tenho acerca de alguma coisa e que, por meio de argumentos, eu vou provar que não são opiniões tiradas de trás da orelha, mas sim opiniões que se sustentam com bases científicas. Um exemplo, por exemplo, para ficar mais claro sobre isso, né? As cotas universitárias, que foram criadas já há alguns anos, né? Antigamente, a universidade pública ela era praticamente fechada para as classes populares, né? Uma vez que só quem realmente cursava uma escola particular ou um cursinho para vestibulandos conseguia ingressar numa universidade pública. Tamanha era a dificuldade de adentrar, né, aquele espaço por meio dos antigos vestibulares. Mudou-se o governo e criou-se o sistema de cotas, né? Que quando foi criado, nossa, foi uma polêmica absurda, porque pelo sistema de cotas, o aluno da escola pública, em algumas instituições também, alunos de origem indígena, né, ou alunos que comprovadamente possuem a pele negra, conseguiam entrar para um sistema não facilitador, né, mas para um sistema inovador, no sentido de que ele avaliava cada um dentro das suas peculiaridades e contextos. Então, quando esse sistema de cotas foi aprovado pelo Congresso e aí a universidade pública ela começou a receber alunos da escola pública, enfim, de classes mais marginalizadas, aquilo foi um incêndio no país, foi uma coisa absurda, né? As classes majoritárias elas ficaram apavoradas porque a qualidade da universidade pública iria cair. Então, acreditava-se que de lá sairiam péssimos médicos, péssimos enfermeiros, péssimos professores. Então, esse era o argumento que eles tinham, né? Mas o Congresso pagou para ver. Ele aprovou. E aí os cotistas começaram a entrar na universidade pública. Isso já faz 10 anos, mais ou menos. Hoje, 10 anos depois, muitos argumentos que a elite utilizava caíram por terra. Porque comprovou-se que um aluno vindo da escola pública por cota e um aluno de elite que entrava sem cota, ao final do curso, apresentavam a mesma capacidade de domínio das habilidades ali trabalhadas no curso cursado, né? Então, eles eram competentes da mesma maneira. Como eles eram competentes da mesma maneira,
os argumentos, né, que sustentavam ali que as cotas não poderiam ser aplicadas caíram por terra. De forma que hoje é impossível alguém, né, ter argumentos possíveis para destruir o sistema de cotas. Você nem escuta mais isso, né? Porque ao longo do tempo provou-se que é um sistema eficaz. E esse sistema já havia em outros países anteriormente, então quando ele foi aplicado também havia bons argumentos para a sustentação dele, né? E esses argumentos eles acabaram vencendo os argumentos contrários. Temas atuais que causam muita polêmica ainda, como por exemplo a maioridade penal, o aborto, eles ainda demandam, né, ali muitos debates, e todos eles possuem argumentos de sustentação em ambos os lados, né? Então eu tenho bons argumentos para defender a maioridade penal, como tem que ela, né, seja a partir dos 16 anos, como eu tenho ótimos argumentos para ser contrário a isso. Do mesmo modo, a gente vê ali a questão da obrigatoriedade do voto, né? Algumas pessoas sustentam que ele deve ser obrigatório, tem ótimos argumentos para isso. Outras sustentam que não deve ser obrigatório, tem também bons argumentos para isso. Agora, de modo geral, no mundo do trabalho, principalmente, uma pessoa ela vai definir a sua posição, ou seja, né, o cargo, enfim, a atuação, a qualidade do seu trabalho a partir da sua capacidade de argumentar. Principalmente no curso de vocês, né? Não só no de vocês, também no curso de Direito, qualquer outro, mas um administrador, ele precisa dominar os recursos da argumentação. Então, por meio da linguagem, quando necessita convencer alguém, fazê-lo com calma, por meio de exemplificações, por meio do uso de dados, por alusões históricas, utilizando causa e consequência, argumentos de autoridade quando necessário, comparações, enfim, evidências de todo modo, para conseguir convencer alguém de alguma coisa, né? Não no sentido exatamente assim de manipular para o mal, mas de conseguir, né, se impor ali a partir das suas necessidades, sejam elas pessoais, mas principalmente também sejam elas pertinentes ao mundo do trabalho. Pessoal, que fique aqui um gênero que utiliza a tipologia textual, né, muito conhecido, que é o próprio texto dissertativo argumentativo utilizado no Enem. Eu vou enviar para vocês também um material junto a essa aula para que fique mais claro o que eu acabei de explicar. Obrigada pela atenção.